Oi, gente, voltamos. Eu espero que melhore, né? Que não tenha os efeitos da microfonia, né? Solidariedade, tema. Vamos fixar o tema aqui. Oi, Sinara. Espero que agora melhore, não tenha microfonia. Senão vai pro YouTube assim, né? Então vamos lá. Vamos aceitar, vamos ver se vai dar tudo certo. Eu. Aceitando. Verdade, né? Oi, Sinara. Vamos ver. Verdade, Melhorou. Não tô agora. ouvindo mais. Você Tô não ouvindo um está ouvindo? pouquinho. Eu tô ouvindo um pouquinho. Eu acho que é o delay. Não tem pra onde correr. Eu estou ouvindo você tranquilamente. Algumas pessoas escutam, não sei você, um sussurro que é vindo da Não, microfonia. Né? Talvez não. você não esteja ouvindo, mas outras pessoas comentaram aqui embaixo que estavam ouvindo. Eu tô ouvindo, né? É como se fosse um sussurro, né? Que é, acho que é o delay. Mas É dá isso para aí. todo mundo compreender? Vamos esperar o pessoal chegar. Vocês estão ouvindo, gente? Ou tá com a microfonia, né? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Será que é por causa do YouTube? Deu uma minimizada ali pra ver. Melhorou um Melhorou um pouco. pouco, né? Se começar, a gente. Eu tô ouvindo, né? Mas vamos continuar, né? Pra gente não parar. Vamos Quem sabe melhore ao continuar, longo, porque senão vai né? acabar. Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos estar falando da solidariedade, né? Como eu fui falando no início, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Pra gente dar Tá. continuidade ao nosso tema, tá bom? Então convido a todos a fecharem os seus olhos, né? E sintonizarmos cada vez mais com a equipe, né? De luz e os irmãos trabalhadores do bem. Tá vendo? Tem o pessoal comentando, mas vamos lá. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia, por todas as coisas que nos acontecem. Obrigado, Senhor, pelo alimento que houve em nossa mesa, pela família que está ao nosso lado e pela oportunidade de exercer o bem. Que sejamos capazes, Senhor, de cada dia dar o melhor que temos em nosso coração. Que sejamos capazes de envolver a todos com alegria e com felicidade. Que possamos germinar a semente da caridade no intuito de semear o bem e fazer com que a nossa árvore proporcione bons frutos, saciando a fome daqueles que chegam a pedido de socorro. Que a tua luz, ó Mestre amado Jesus, se estenda sobre toda a terra, afastando a ignorância e iluminando os nossos corações. Que a tua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Chega a dar aquele relato. É, Então, vamos iniciar aqui, né? gente, Ao só para tema. perguntar, vocês estão ouvindo o áudio bem ou vocês estão tendo um delay também? Alguém comentou aqui que tá ouvindo um assobio. Está tudo ótimo, gente? Comenta só aí embaixo Se dá para compreender a se fala, compreender a nossa né? fala. Ou se o ruídozinho que está tendo interfere. Enquanto isso, Sinara, pode ir comentando, né, que é o Vou tempo que eles vão começar aqui, digitando aqui né? embaixo. Veja Então vamos lá, bem, né? Sinara. Como Para dar início, Selma, né, deixa eu perguntar, né, sobre solidariedade, Sinara. Vamos lá. O que caracteriza a solidariedade? Somos pessoas solidárias? Qual a contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento do sentimento solidário? E a solidariedade nos proporciona vantagens? Para você dar então, início aí. né? No decorrer aqui de toda a live, a gente vai estar pontuando cada aspecto desse que você falou, mencionou. Mas, quando a gente fala em ser solidário, né, a solidariedade, não tem como a gente desvincular da caridade. Né? E para a Uhum. gente iniciar com essa reflexão, eu busquei uma carta ao Coríntios, né, de Paulo, onde ele menciona exatamente a respeito da solidariedade, da caridade. E diz o seguinte, com certeza é conhecido, né, de todos,
Pelo menos na Uhum. música Legião Urbana, é bem repercutido. Se eu Isso. falar todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar a montanha, mas se não Se tivesse tivesse caridade, caridade, eu eu nada seria. nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Veja bem, como é que ele coloca a caridade acima de qualquer ação, né? Ele coloca a caridade acima da fé, da esperança, da renúncia, da doação. Veja quanta serventia é colocada nessa carta de Paulo, mas ele diz, se não tiver a caridade, nada isso te serve. E eu Uhum. te juro, né? Quando eu li isso a primeira vez, assim, com o intuito de uma reflexão mais profunda, foi um banho de água gelada, né? Porque quando a gente pensa assim, poxa, vamos doar ali aos necessitados, né? Fazer um auxílio material, espiritual, a nossa fé é tão tamanha, tudo isso a gente já, poxa, estamos aí pessoas solidárias, mas não. Né? E no livro dos Espíritos, né, e Jesus, ele comenta, né, qual o verdadeiro sentido da palavra solidariedade, da palavra caridade. Ele diz que é benevolência para com todos, né? Indulgência para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Veja que ele começa situando, né, a palavra benevolência. Mas o que é Uhum. essa benevolência, né? É esse sentimento de bondade para com todos, de bem-querer. E aí eu fiquei analisando, porque no início eu tive muita dificuldade, viu, Beto, de compreender essa palavra caridade, porque ela estava muito abstrata, né, Uhum. para a minha compreensão. E aí eu comecei a pensar, gente, quando ele diz assim, benevolência para com todos, né? A primeira, Uhum. o aspecto mais relevante da caridade. Aí a gente pensa, quem tem filho, pensa logo em filho, né? Mas vamos imaginar alguém assim que nós mais amamos, pessoas a que mais nós amamos. Então Uhum. a gente pensa assim, é, a gente faz o possível, né, por essa pessoa, por essas pessoas. Tudo que estiver ao nosso alcance, a gente vai contribuir para esse bem-querer. Aí eu digo, poxa, mas tem a indulgência, tem o perdão. Aí eu fiquei analisando, né? Com a benevolência, quando você de fato você quer bem, abarca a indulgência, abarca Isso. esse perdão. Aí eu pensei, poxa, meus filhos, né? Digamos que algum deles faça algo de errado. Será que eu não vou ser indulgente, né? Com essa Vai. falha, né? Será que eu vou tornar escândalo essa falha, né, de alguém que eu amo muito? Veja bem como para a gente ser benevolente abarca tantas coisas, né, que às vezes passa por despercebido Uhum. ao nosso ver, porque ainda somos seres imperfeitos, né? Isso. Então, todo esse sentimento do bem-querer, né, da caridade, é um aspecto da solidariedade. Porque o que é solidariedade, na verdade? É um sentimento que a gente tem de afeto, né, de empatia, esse sentimento de bem-querer que nós temos por quem? Por pessoas, por grupo de pessoas, né? Que são desprovidas de bens materiais, de bens espirituais, são pessoas injustiçadas, são pessoas que sofrem Uhum. por algum motivo, né? E isso nos leva a esse sentimento de piedade. E aí a gente pergunta, meu Deus do céu, será que só é a gente sentir a solidariedade se resume só nesse sentimento? E Não. aí, quantas vezes a gente vê. Aí eu me lembrei do que você postou esses dias, né? De um Ontem garoto, é eu troco a da garotinha. máscara pelo alimento, né? Eu falei assim, como a gente se apieda, né? Por determinadas situações.
Mas será que esse sentimento que me apiedou se tornou solidariedade? Claro que não. Porque a verdadeira solidariedade, ela é a manifestação desse sentimento, né? Eu senti, primeiramente, despertou em mim essa piedade, esse sentimento afetuoso, mas eu busquei manifestar em forma de algum auxílio, obviamente que dentro das minhas possibilidades. Entendeu? Então, a Isso. solidariedade é ação, é você Lembrando, agir. lembrando que Né? essa ação pode ser uma ação de prece também, né? Porque Sim, às vezes de numa ação não muitas. física, né? Mas uma força e uma manifestação mental também é um auxílio. Sim, com certeza, né? E ela, na verdade, a solidariedade, ela se caracteriza exatamente por essa cooperação, né? Por esse Uhum. auxílio, que pode ser, como você disse, uma prece, um abraço, um sorriso, porque a carência, na verdade, não se dá só de forma material. A caridade não é só material, é a caridade moral, e que essa é a mais difícil da gente colocar em prática, né? Então, a Isso. solidariedade é essa cooperação, é esse auxílio, né? Essa assistência moral. Então, é dessa forma que a gente precisa compreender a solidariedade, né? Que não é só Isso. sentir, mas que, de alguma forma, ela se manifestar para sanar alguma dificuldade que, por Isso. momentos, ou por esta vida, né? Por esta passagem, qualquer um de nós e todos nós passamos por momentos de dificuldade, não é isso, Pedro? Uhum. E a gente para pensar como é que está a nossa sociedade hoje, né? Individualista, né? Porque o que acontece é que as pessoas elas pensam muito em si. O fato da gente estar numa busca material, numa busca de avanço tecnológico, de avanço, né, através de um trabalho, né, a gente acaba por buscar, né, mecanismos, né, que de uma certa forma criam um individualismo. O capitalismo é individualista, querendo ou não. Então, quando a gente pega o capitalismo, aonde aborda todo um processo de crescimento, de trabalho, de avanço, vem aquele pensamento do egocentrismo, né? Que a gente só pensa na gente. Eu preciso trabalhar para querer mais, construir mais para os meus e para os meus. Então as pessoas elas vivem numa bolha, né, muito egocêntrica e muitas vezes elas esquecem de olhar para o outro. Né? Aquela imagem é muito interessante a gente trazer para reflexão, porque muitas pessoas olham aquela imagem e não tem sentimento nenhum. Nem sequer desperta nela uma piedade mínima de sensibilidade. Ela olha para aquilo e, pelo contrário, incomoda aquela imagem, que para ela teria que ser descartada daquela figura. Por quê? Porque incomoda o egoísmo, o egocentrismo dela. Né? A partir do momento que você se sensibiliza com o próprio Michael, lá em Bordeaux, ele aborda lá no capítulo 13.17, quando ele trata desse assunto da piedade, né, ele fala justamente que as pessoas que já se empiedam hoje já têm um avanço espiritual que já se aproxima da sensibilidade de Cristo. E isso me lembra uma historinha que eu até trouxe aqui, Sinara, do livro Jesus no Lar, pelo espírito Neo Lúcio de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia. E esse livro, Jesus no Lar, ele traz muitas passagens de evangelhos no lar, né, que Jesus tinha com os apóstolos junto em casas, em que ele trazia um ensinamento que não estão na Bíblia. E aí ele traz uma narração diante de uma fala de Pedro e de Filipe, né, eles estavam tendo um diálogo, e aí eles começaram a falar sobre a questão do individualismo mesmo, né, de uma questão de como eu vou ajudar o meu próximo, uma questão da solidariedade. E aí Jesus traz uma situação, né, uma narrativa de dois senhores que estavam em uma determinada região muito fria, né, e eles vinham nesse caminho chovendo, muito frio, e eles encontram uma criança, né, no meio do caminho. É quase a parábola do samaritano. E Samaritano, aí, lembra? isso. E aí o que acontece? Um dos senhores falou: eu não vou pegar essa criança porque eu não tenho condição nenhuma. Ela está aí, ela já está quase morta. Eu vou deixar que ela siga, que ela fique aí porque eu não tenho condição. Estou doente, eu quero chegar ao meu destino, que era um vilarejo que eles estavam indo, né, em busca de abrigo. E aí um dos senhores se impiedou, né?
teve a sensibilidade da solidariedade pelaquela criança. E aí ele acabou acolhendo aquela criança, mesmo ele sabendo das limitações dele, abraçou aquela criança e foi andando todo o percurso durante a noite até chegar nesse vilarejo. E começou a chover, ficou um pouco mais frio. Ele conseguiu chegar, né, nesse determinado lugar, e aí, quando ele chegou lá, porque o que acontece, Nara? Quando a gente faz o bem para o próximo, a gente tem uma troca. Porque é isso que acontece nas questões divinas. As leis divinas nos favorecem isso. Então, quando você faz o bem para alguém, tem uma troca. Não é uma troca de que a pessoa vai te retribuir, mas o universo, né, a lei da causa e ação, ela te possibilita, né, a trazer uma reação. E qual foi a reação desse momento? A solidariedade dele fez com que ele, ao abraçar essa criança, gerasse um pouco mais de calor térmico para os dois, que ajudaram que eles sobrevivessem durante o frio, até chegar no vilarejo, né? E esse rapaz não, esse outro senhor que né, negou-se a ajudar, ele infelizmente acabou morrendo no caminho, porque pelo frio ele não teve condição, né, de suportar o frio daquela noite. E o ato de ajudar o próximo que salvou a vida daquela criança e daquele senhor. E Jesus ele finaliza com os apóstolos dizendo o seguinte, então, o título é o auxílio mútuo, né, no capítulo 16 do livro Jesus no Lar. E Jesus finaliza, as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, como disse Paulo, né? A questão do sino que retinla. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. E Jesus diz, né, somos observados por uma nuvem de testemunhas. Assim dizia o apóstolo Paulo, né? Então, não, isso Jesus não disse, a questão do apóstolo, eu que coloquei, né? Somos observados por uma nuvem de testemunhas. Então, a gente é o tempo todo monitorado, somos testados, né, a solidariedade. Né? Estamos aqui para exercer. E existe uma briga interna do egocentrismo materialista, como, por exemplo, a gente sabe que existem alguns países, como esse que eu estou, o egocentrismo é muito grande. Né? A gente sabe que a corrida pelo mais é muito maior. Então as pessoas elas não têm a piedade, mas existem aqueles que o germen, né, da fraternidade, da solidariedade, já eclode no coração. Né? Então a gente precisa começar a perceber se não estamos sendo muito egoístas, né? Porque às vezes a gente não quer ajudar o outro, mas a gente quer que se ajude primeiro. Para mim eu quero ajudar um projeto de caridade, mas eu queria ganhar na loteria primeiro. Né? Eu queria ganhar na loteria para poder ajudar os pobres, fazer isso. Mas olha o egoísmo aí. Primeiro eu quero ganhar, né, na loteria, isso, para poder conseguir fazer alguma coisa. Ou seja, primeiro eu tenho que saciar o meu ego para depois eu fazer algo pelo próximo. E não é isso a caridade. A caridade é quando você tira de si para ajudar o outro. Quanto mais você tira de si, mais você tem. Né? Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente fala demais e age de menos. Né? E isso vai remeter a uma outra passagem, né, que também está no Evangelho no Lar, né, só para fechar aqui, uma outra passagem que Jesus traz de um sacerdote que se dizia iluminado, né? Ele orava todos os dias, contemplava a divindade todos os dias, né? Fazia o seu jejum para Deus. Só que o que acontece? Né? Ele fazia um processo externo, ele não conversava com as pessoas impuras. Só que chegou um momento em que a lepra começou a atacar na região de Jerusalém, né? Naquela região. E o que acontece? Um anjo enviado do Senhor foi, né? Isso Jesus narrando essa narrativa. E ele fala que esse anjo, a primeira pessoa que ele foi buscar foi esse sacerdote que se dizia puro, até respeitado pelas pessoas da vila. E aí esse sacerdote se recusou porque ele não achava que ele teria que ir até as pessoas pobres para fazer algo para aquelas pessoas, porque ele era o merecido e não aquelas pessoas. Então o anjo procurou outras pessoas que pelo menos acreditavam em Deus, né, que buscavam, entre aspas, seguir, né, os mandamentos de Deus. Só que as pessoas também se negaram porque elas achavam que aquelas pessoas doentes não mereciam auxílio. Né? Eles eram renegados. Então o anjo foi perambulando,
andando pelo caminho, encontrou um ladrão. E o que esse anjo fez? Inspirou esse ladrão a ajudar, né, essas pessoas. E o ladrão, sem medir esforços, ele recorreu para o auxílio daquelas pessoas, começou a ajudar as crianças, a enterrar os mortos, né, e começou, naquele momento, pregar o amor, né, entre daquelas pessoas. E aí Jesus finaliza, né, trazendo para Pedro. As mulheres, claro, ficaram sensibilizadas no momento da fala de Jesus. Os homens ficaram totalmente assustados, né, os apóstolos, como assim um ladrão, né? Então Jesus diz, né, não depende, não é a forma que você vive a sua vida, né, se você está, entre aspas, mostrando que você prega a Deus, mas é a maneira como o seu coração manifesta. Porque a caridade, a solidariedade não está no externo que você faz para agradar aqueles que já estão do seu lado, mas é quando você faz pelos mais infortunados, né? Quando você para olhar ao seu redor e ver a miséria alheia. Então independe de crença, independe de religião, independe de acreditar ou não em Deus, mas ensina a sensibilidade que o seu coração tem e a capacidade de se doar pelo próximo, né? Então, é mais ou menos isso, né, Sinara? E... Só um minutinho, né? Contando essa história, veja como a relação é bem estreita em relação à carta de Paulo, né? Aos Coríntios. Isso. Não adianta toda fé, toda manifestação de auxílio, de esperança, mas se você não tiver apropriado esse sentimento, essa piedade, né, ao próximo, nada vai valer, né? Vai se tornar um orgulho, se achando que você é o detentor do poder, né? Da sabedoria de Deus. Isso. Sinara, tá falhando um pouquinho a sua imagem, não sei se é só para mim, né? Mas eu tô ouvindo você. Sinara, e qual é o objetivo do Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos traz sobre esse tema, assim, da solidariedade? Veja bem. Para mim tudo, né? O Espiritismo, para mim, não só em relação ao tema solidariedade, né? Mas foi um abrir de horizontes, né? Na verdade, quando a gente abre o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a essência desse Evangelho é puramente a caridade, né? E a doutrina espírita, abre os nossos horizontes para que a gente possa perceber, né, ter a consciência do nosso propósito aqui na vida, que é exatamente essa solidariedade, é auxiliar ao próximo, né? É compreender o verdadeiro sentido da palavra caridade. E aí a gente se pergunta, aí eu gosto de estar assim, sempre refletindo. Pô, a gente pensa na caridade, né? E você até citou um exemplo dessa condição. Se eu tivesse dinheiro para fazer caridade. Gente, a caridade, a caridade, ela é moral, né? E aí a gente fica se questionando, eu mesmo me questiono em relação ao tema. Poxa, mas existem pessoas que são desprovidas de bens materiais, são pessoas altamente primitivas, são rudes do conhecimento, da espiritualidade, dos ensinamentos de Jesus. E o que será que essas pessoas têm a me oferecer? Porque a solidariedade está exatamente nessa troca, nessa relação. E o que é que tem para essa pessoa me oferecer? E muito, né? Aí é quando a doutrina espírita fala dessa nossa necessidade da troca dos seres humanos, né? Da lei da vida em sociedade. Ele pode não me auxiliar no material, ensinamentos, que é a doutrina, né? O ensinamento cristão de Jesus, mas ele pode despertar em mim essa piedade, né? Porque esse sentimento que com certeza vai nos levar a uma progressão espiritual. Então, sempre haverá uma troca entre nós seres humanos, né? Sim. E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no primeiro capítulo, o espírito Fenelon, ele faz uma colocação já no final do primeiro capítulo, né? Uma colocação muito curta, mas extremamente necessária a esse tema solidariedade. Ele fala assim, ó, vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não havia montanhas. Ou seja,
Veja da nossa necessidade dessa relação uns com os outros, né? Porque nós vamos acrescentando, vamos nos auxiliando, independente de qual forma que seja. Como exemplo que eu dei de pessoas que não têm bens materiais, né, nem conhecimentos cristãos, mas pode me auxiliar, despertando em mim esse sentimento de, Isso. de, de piedade, né? Então, veja que, e aí no livro dos espíritos, né, da questão 768, tem uma relação, um complemento dessa questão que Fênelon faz, né? Que vós Uhum. sois grão de areia. Está na lei de sociedade, necessidade da vida social. Então, Kardec ele faz um questionamento aos espíritos. E eu vou ler aqui a posição dos espíritos em relação a essa necessidade da vida social. Nenhum homem possui todos os conhecimentos. Pelas Uhum. relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. E por isso que, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, aqui, a gente encerra dizendo, que sabe que é muito amplo, né? A gente não Uhum. pode entrar nos pormenores, essa contribuição da doutrina espírita, nos esclarecendo da nossa necessidade dessa vida em sociedade, né? Então, a Isso. doutrina espírita, ele só faz nos tirar o véu, né? Esclarecer. Ela é melhor do que outras religiões? Claro que não, né? O ser cristão independe de você ser espírita, você ser adventista, de você ser católico. Não, a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. E ele prega Isso. exatamente isso, a caridade, que é essa solidariedade, nessa benevolência, essa indulgência e esse perdão. E eu me lembrei hoje de manhã, quando eu estava lendo, né, sobre o conteúdo de solidariedade, e aí tocou meu celular, bem rapidinho aqui, né? E não tinha o nome. Eu falei, poxa, isso deve ser a Oi, vou desligar. Mas eu falei, não, vou atender. Aí atendi. Aí uma pessoa do outro lado se apresentou, olha, meu nome é Silvia, e eu sou adventista, e nesse período aqui, por questões de necessidade, nós estamos fazendo um trabalho, pegamos de forma aleatória números de telefones e fazemos alguma leitura de versículos da Bíblia. Você quer me ouvir? Eu falei, poxa, ouço sim. E aí ela leu um versículo, né, falando de Deus, da questão da nossa fé que nós temos que ter, desse período que temos que acreditar para passar por toda essa situação que a gente está passando, né? E até então, não falei que eu era da doutrina espírita, mas aí começamos a trocar. Eu falei assim, olha, que engraçado, eu estou aqui estudando sobre a caridade, sobre a questão da solidariedade, e aí começamos a trocar informações, Figurinhas. figurinhas e tudo, né? E aí ela falou assim, poxa, como você passa uma serenidade, como você passa mesmo. Eu comecei a falar sobre a visão da doutrina espírita, né, em relação à fé, mas sem dizer que era doutrina espírita até então. Como você passa a questão de uma fé, sabe, de um amor, de uma serenidade, tudo. Ela falou assim, ó, aí ela falou assim, olha, eu sou daqui da cidade de Ilhéus, né, sou Silvia da cidade de Ilhéus. Aí deixei ela se apresentar e eu falei assim, olha, eu sou adventista, ela falando, né? Eu falei assim, olha, eu sou de Sinara, sou da cidade de Camaquã e sou da doutrina espírita. E ela falou assim, poxa, você fala como uma pedagoga. Eu falei assim, eu sou assim, professora, estou afastada de sala de aula. Mas, enfim, onde eu quero chegar, gente, que Jesus veio nos ensinar exatamente essa caridade, esse amor. Ele não veio separar Separar. por religiões, por partidos políticos, mas ele veio nos unir. Ele enxergava em cada um de nós exatamente essa necessidade de um auxiliar o outro. Porque eu possa ser, Caio, ou Beto, que eu não necessite de um auxílio material nesse momento, tá? Mas eu posso necessitar de um abraço de um amigo que possa me ouvir,
né, as minhas angústias, as minhas lamentações. E hoje em Então, a dia, Sinara, solidariedade... a maior necessidade que as pessoas estão tendo é do ouvir. As pessoas não estão ouvindo. Ninguém tem paciência para parar para ouvir, né? Quando você fala, como é que você tá? A pessoa nem terminou, às vezes você sai, a pessoa nem respondeu, às vezes você está respondendo, você já troca o assunto. Na verdade, as pessoas perguntam por educação, mas hoje em dia o ouvir virou uma raridade. As pessoas que ouvem são muito raro. Por isso que quando alguém chega até a mim, eu me proponho a ouvir, porque eu sei que é difícil. Né? As pessoas vivem uma ansiedade constante, vivem uma necessidade de individualismo. Né? Elas se trancam muito por causa das questões de redes sociais. As pessoas estão não demonstrando mais afetividade, né? Porque elas estão se tornando muito mecanizadas pelo que expressa na tela de celular. Porque você está numa tela de celular, você não vai mostrar aqui realmente se você está achando graça, se você está triste ou não. Você vai expressar o que a mensagem passa. Então, principalmente adolescentes. Os adolescentes hoje em dia, eles estão ficando muito, muito mesmo doutrinados a não terem expressão facial. Os adolescentes estão muito sérios, porque eles não estão conseguindo expressar, não estão conseguindo se socializar por causa de uma questão virtual. Porque para eles é tão aquela telinha ali que eles não estão conseguindo mais expressar sentimentos. Né? O que a gente está acontecendo muito hoje em dia, né? Pois é exatamente É isso. isso. A E, solidariedade... e lembrando, né, que a solidariedade ela proporciona vantagens para a gente. Existe um processo químico. Jesus não falou fazer a caridade, fazer o bem ao próximo em vão, porque ele achava um modismo interessante. Não, ele sabe da ciência. E hoje a ciência comprova que a caridade, fazer o bem, ser solidário, né, desperta no nosso cérebro, principalmente em algumas determinadas áreas do nosso cérebro, né? Eles fizeram umas pesquisas, principalmente com 500, né? Eu acho que foi 5.000 pessoas. Está aqui no livro, né? Que é em inglês, The Healing Power of Doing Good, o poder curativo do fazer o bem, né? E os benefícios espirituais e a saúde. Eles entrevistaram mais de 3.000 voluntários para entender o bem de ser solidário para a saúde física, mental e emocional. E todas essas pessoas que despertaram o amor ao próximo e realizaram trabalho de caridade do bem, elas ativaram uma determinada área septal do cérebro e occipital, né? Determinadas regiões, principalmente na área da felicidade e uma área que também é responsável pela questão do estresse, da ansiedade, né? Ativou determinadas áreas, liberando serotonina, né? Citocina, né? E outras Felicidade, substâncias, alegria. né? O hormônio da felicidade, diminuindo a dor, a endorfina. Então a pessoa começou a se sentir mais elevada, com a autoestima mais para cima, se sentiu mais alegre, né? Elas começaram a se sentir mais motivadas e começam, né, a despertar no cérebro, liberar determinado tipo de substâncias que fazem com que a gente se eleve, a gente se engrandeça, a gente se sente bem, o nosso corpo começa a funcionar de uma forma melhor. Quando você faz algo pelo próximo, que você se propõe a ajudar alguém, você se sente feliz. Quem já fez a caridade aqui, que está ouvindo essa live, já vai saber a sensação. Você já ajudou alguém, mesmo que na mínima coisa, numa atividade de casa, ou ajudou uma pessoa a atravessar a rua, ou abraçou alguém, você sentiu no seu coração uma sensação de bem-estar, a sensação de euforia, sensação de paz, porque é justamente o que a caridade, o que a solidariedade faz. E Jesus sabia desse mecanismo. Ele não falava em vão. Jesus foi um dos arquitetos do planeta Terra. Então, nada mais do que ele, ninguém mais do que ele, para conhecer melhor o que se passa aqui no nosso planeta. Saber melhor como o que acontece no nosso corpo humano. Ele fez parte do processo e do projeto da construção biológica do corpo físico humano. Né? Ele esteve presente com os responsáveis por todo esse processo de construção do planeta Terra. Não foi algo criado ao acaso. Tudo aqui tem uma mente inteligente por trás. Então as pessoas têm que parar de pensar de que as coisas é balela, a prece é balela, que a meditação é balela, que o perdão, que pensar positivo, não soltar palavrão, não mentir, não roubar, que todas essas ações, né, que às vezes, isso é besteira, não, eu vou beber mesmo porque é socialmente legal, vou fumar porque é socialmente legal, vou fazer as coisas porque é normal. Não é. Existe uma consequência. A gente não nasceu para estar em vício, a gente nasceu para se aperfeiçoar ao bem. Fazer o bem, Sinara, é muito fácil.
fazer caridade, amar alguém, desejar o bem, falar a verdade, fazer as coisas certas é muito fácil. Fazer as coisas erradas que é difícil, né? Eu sempre falo isso, a gente acha que fazer as coisas erradas é fácil, mas não é. Imagine você quer roubar, Sina, vamos supor, você quer roubar esse Buda aqui atrás, É um né? trabalho Você vai ter danado, que, você vai ter que arquitetar um plano para esperar o momento que eu vou sair, o momento que eu não vou estar presente, o momento que você vai entrar de fininho para roubar esse Buda, né? Imagine você vir aqui me dizer uma palavra de amor, ou você dizer uma coisa boa, ou você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ou ajudar uma atividade dentro de casa. Olha que coisa fácil, né? Agora, para fazer o mal, você tem que arquitetar alguma coisa. E tem uma consequência por trás disso. Só que a gente se engana, né? E por a gente vibrar ainda muito nas faixas inferiores, a gente acha que não somos capazes, mas todos nós somos capazes, né? Não estamos aqui ao acaso. E isso me lembra que eu separei até aqui, né, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, né, ponto 4, que diz o seguinte, é bem curtinho, ele é grande, mas eu separei só a parte curtinha do início. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir, descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Ou seja, né, por exemplo, a gente está tendo agora essa epidemia do coronavírus. A gente sabe que atingiu o mundo inteiro, a gente sabe que existem muitas pessoas lesadas, mas dentro desse processo grandioso, né, que a gente pensa, eu vou mandar dinheiro para empresas, vou ajudar os hospitais, vou mandar dinheiro para a Criança Esperança, vou mandar dinheiro para as igrejas para poder comprar a cesta básica, e aí você, do lado da sua casa, você tem um vizinho que passa fome. Do lado da sua casa, ou no percurso do seu trabalho, tem uma pessoa que mora no meio da rua, né? Às vezes na sua escola, né? Tem um aluno que passa por dificuldade, não tem uma roupa, não tem um dinheiro de comprar um lápis, um caderno, que custa você tirar um pouco do que você tem para você dar para uma pessoa que não tem do seu vizinho, né? O que custa você pegar um pouco de comida da sua casa, chegar a um mendigo na rua e oferecer um prato de comida. Que custa você comprar uma farda e doar para uma pessoa que não tem condição de comprar material escolar. Então são coisas tão simples, Sinara, que, né, é como uma palestra que eu estava vendo, né? Às vezes a gente vai fazer a caridade. A gente está lá no bazarzinho separando roupa para doar para as pessoas mais necessitadas. Aí você pega uma calça, a calça nem cabe em você, mas você fica, um dia essa calça vai caber. Eu sei que daqui a uma semana essa calça dá. Aí você separa. Ah, não, essa calça aqui dá pra me cortar e fazer uma bermuda. Aí você olha pra aquele, ah, não, mas essa camisa aqui tá surradinha, mas dá pra me botar naquele look. E aí você vai guardando. Aí você pega aquele relentage, que é lixo, e aí você pega, que nem o seu cachorro teria coragem de usar aquilo, como paninho pra dormir, e você entrega lá no bazar. É como a Nete Guimarães disse, tem gente que acha que pobre é lixo, é lixeira, né? Que você vai pegar o que não presta e vai dar pra ele. E isso não é generosidade, né? Isso é egoísmo. É você estar usando do outro para você colocar aquilo que não te serve. Mas a partir do momento que você tira, olha, essa camisa eu sei que me serve, mas eu tenho 10 pares de camisa. Mas se eu tirar 3 camisas aqui, não vai me fazer falta. Porque tem pessoas que não têm um. Eu tenho 5 pares de sapato, eu vou tirar um aqui e vou dar para alguém. Não é pegar o que já está com um buraco e vai entregar para uma pessoa que já passa por dificuldade, né? Porque além existe isso, Sinara. A gente tem que fazer o bem sem ferir a autoestima do outro, né? Sem ferir o outro. Porque quando você fere o orgulho do outro, você também não está sendo caridoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a solidariedade, né? Outra coisa também, Sinara, que é muito interessante falar, a gente está vendo muita gente fazer o bem e fazer vídeos e postar na internet. Eu vejo muitos comentários, né? Ah, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Ah, você está querendo se aparecer. Mas pelo menos, eu penso, né? Mas pelo menos a pessoa, assim, ela está fazendo alguma coisa. E a pessoa que está lá no comentário reclamando que o outro está fazendo porque a mão esquerda não faz a direita, não vê a direita, não vê a esquerda, está ali fazendo o quê? Só denegrindo o outro, mas pelo menos aquela pessoa está fazendo. E uma outra coisa, Suzana, né, que ela é responsável ela é presidente da Federação da Flórida, dos Estados Unidos aqui, né, da Flórida, de Espiritismo, ela no dia que eu estava lá, ela estava dando uma palestra no Centro Espírita aqui, que eu fui, que é o Conscious Living.
E aí ela estava dizendo justamente, eu falo que tem que fazer o bem mesmo, você tem que mostrar o bem que você está fazendo. Filme, tire foto, poste, porque o mal é tão ousado, ele está o tempo todo nas TVs, está o tempo todo nas redes sociais, que a gente tem que mostrar o bem mesmo, que a gente tem que inspirar as pessoas. Não importa se você está fazendo pelo seu ego, mas você está fazendo alguma coisa, um momento isso vai virar natural. E isso que você está fazendo vai estimular uma outra pessoa a fazer o bem. Então a gente tem que parar de ficar querendo ser moralista e reducionista, né? De ficar só falando, 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 e vamos para ação, como você mesmo disse no início. Não adianta eu me empiedar por uma pessoa que eu estou vendo na internet, mas dentro de casa eu não sou caridoso com meu pai, com meu marido, com a minha mãe, com meu filho, com a minha esposa, né? Com meus irmãos. Eu não sou caridoso, eu não ajudo dentro de casa, eu não ajudo meu vizinho, né? O que você está fazendo de solidariedade? Tem gente que perde horas nas redes sociais. Faça alguma coisa, poste algo positivo, faça parte de um grupo que acolha, se doe, porque você vai passar a sua vida toda, né? Uma outra, só para finalizar minha fala, Sinara, Chico Xavier, ele tinha um senhor muito rico, um fazendeiro, que todo dia passava, Chico, eu vou doar uma fortuna para você ajudar suas crianças, para nunca mais você pedir esmola nas ruas. Chico, toda vez era a mesma ladainha. Um dia, esse cidadão morreu. E aí, Chico estava no seu trabalho e os filhos dele acabou com tudo. Em 2 anos, acabou com tudo. E aí, com um bom tempo, ele entra dentro do centro espírita. Ô, Chico, eu cheguei aqui. Pera, agora eu vou fazer a doação. Tira a carteira e vou fazer um cheque para você, Nada, te né? passando uma boa fortuna para você ajudar essas crianças. E aí a mama aparece para Chico e fala para ele, adivinha quem vai dizer para ele que ele morreu? Né? Né? Exatamente. Então, e que ele não tem mais nada. Né? E aí a gente aí essa passagem quer também nos ensinar, que Chico narrou, né? A gente tem que fazer enquanto dá tempo. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais tempo. E agora, né? Você pode ajudar, sim, no outro lado espiritual, trabalho, os voluntários no mundo espiritual. Mas agora vai fazer, depende do seu amanhã. Então o que a gente está fazendo, né, Sinara? Tem gente que fala, eu não tenho tempo, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O mendigo lá no Rio de Janeiro, eu acho que é no Rio de Janeiro, ele mora na rua, em um castelo de areia. O que ele estava fazendo? Ele criou um espaço onde ele colocou quem tem ali mais alimento, coloque aqui. Quem não tem, tira. Um mendigo, Sinara. E aí tinha pessoas ajudando com quilos de alimento. Então, aí isso dá vergonha pra gente. Às vezes a gente tem coisas dentro de casa, eu sei que não é muito, mas o seu pouco para alguém é muito. Né? É, Então a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? ô Beto, você falando em relação a essa divulgação, né? Eu vejo da seguinte forma, que tudo se resume na sua intenção, entendeu? Porque, de fato, tem pessoas que fazem alguma doação, algum auxílio ao próximo e realmente divulga para se Uhum. envaidecer, entendeu? Isso. Então, assim, não cabe a mim, não cabe a você, né? Não cabe a ninguém julgar a atitude do próximo, mas a Deus julgar, né? Isso. Todos nós um dia seremos julgados por nossa consciência. E aí a gente sabe se a gente fez, de fato, para incentivar o bem ou apenas para nos envaidecer, como muitas vezes acontece isso, né? E a Isso. doutrina espírita é isso mesmo, né? Trazer essa consciência, né, do nosso propósito aqui na vida, que é, né, auxiliar o nosso próximo. Né? E é exatamente isso que você falou, né? Sinara, só respondendo uma pessoa que perguntou aqui, ele mandou uma mensagem agorinha mesmo. Por gentileza, depois me passa o nome do livro que traz a pesquisa a respeito da solidariedade. É Jesus no Lar, né? Pelo Espírito... cadê? Que eu botei aqui. Pelo Espírito Neo Lúcio, né, de Francisco Cândido Xavier. Ela aborda muito bem. Mas Muitos é isso textos mesmo, muito né? bons. E outra coisa que eu vejo, nós ainda, a gente tem que enxergar uma realidade que nós ainda estamos no processo de evolução espiritual, né? Que nós fazemos parte de um mundo de prova e de expiações, que ainda somos seres inferiores e que realmente, né, é um exercício. Ser solidário também é um exercício, porque você como disse, né, não é só o auxílio do alimento, né? O ser solidário é muito mais do que isso. Uhum. Né? Como colocou na caridade, é você também ser indulgente.
né, com Uhum. as imperfeições do próximo. É você se calar, é você silenciar naquilo que te Ouvir. magoou, naquilo que te feriu. Então, não só está no bem material. E nós estamos nesse processo de nos transformar. Eu lhe digo, né, que hoje eu acordei com o coração muito apertado com esse tema e olhando para dentro de mim, né? Até que ponto eu era solidária? Até que ponto eu consigo enxergar além de mim, né? Isso. Até que ponto eu posso enxergar na minha casa, ver meu marido, a minha filha e chegar para eles e perguntar: você não está bem, né? O que foi que aconteceu? Como é que eu posso ajudar? Então, a gente tem esse exercício de chegar ao outro e perguntar no que é que eu posso ajudar, porque fala o Isso. bem para com todos. A gente pode fazer com um ou com o outro, mas ainda nós não temos esse hábito, esse olhar amplo, entendeu? Então, a gente foi quando eu senti meu coração muito apertado, né? E que vejo que ainda dentro de mim ainda tem muito de egoísmo, entendeu? Tem Isso. que primeiramente olhar para mim, olhar para minha família, né? A minha família ainda é consanguínea, não é aquela Tá, falhou família um pouquinho. espiritual, entendeu? Então a gente está ainda aprendendo, é por isso que a doutrina tem muito a nos contribuir, a gente a soltar, a enxergar, né, a humanidade como a nossa família. Mas nós estamos Isso. treinando ainda a ser esse verdadeiro cristão, a ser esse verdadeiro, né, caridoso. Isso. A E gente não mais ao vai. todo tempo está despertando, assim, Isso. pode A gente não falar. vai conseguir abraçar o mundo todo de uma só vez. A gente é Não, incapaz, né? A gente não tem ainda esse amor assexuado universal, né? não, Que é esse amor, né, de transcender a todos. A gente vai começar aos pouquinhos. Começa dentro de casa, depois para o trabalho, depois na escola, depois com os cônjuges, depois com, né? E vai crescendo com os animais, com as plantas, né? Com respeito ao que você já tem. E você começa, né? Começa com bom dia, com boa tarde, ouve alguém, ouve dentro de casa, ouve o que a sua mãe, o seu pai, ajude nas atividades domésticas, tudo é solidariedade. Ajude alguém na rua, peça, se pergunte se está precisando de ajuda, ligue para alguém. A gente às vezes a gente é muito egoísta, Sinara. Você falou olhando para o egoísmo. A gente olha para o nosso egoísmo, né? Quantas vezes eu tiro, você quer ver quando eu sou egoísta, que eu paro, né, no momento que eu estou fazendo a minha prece, que a primeira coisa que eu falo, Senhor, abençoe a minha família. Aí eu paro, como eu sou egoísta, né? pois é Porque a isso primeira coisa eu mesmo. falo, oh, abençoe a minha família. Primeiro, mas tem gente que fala, tanta gente precisando, Deus sabe que ele precisa, que a minha família, né, tá incluso no meu sentimento. Mas a partir do momento que eu transcedo isso, abençoe os mendigos, os prisioneiros, né, nas prisões, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, os mendigos, os profissionais de saúde, as pessoas que estão nas ruas fazendo vida para conseguir dinheiro, para conseguir se sustentar, né? E aí você vai ampliando o seu Não, leque, né? Fernando, é. Porque em algum momento estivemos lá. Quem somos nós hoje? Né? Quem é você que está ouvindo? Às vezes a gente julga o outro, mas quem é você agora? Você hoje não foi você, foi o outro do amanhã, do ontem. E quem foi você ontem? Talvez você foi uma pessoa da rua também, você foi um mendigo, ou você foi um avarento, ou você foi. A gente não foi boa coisa, a gente sabe que não foi, que se fôssemos boa coisa, não estaríamos aqui. Se fôssemos Ô, espíritos iluminados, não estaríamos aqui. Né? Estamos aprendendo a ser melhores, aos Beto, pouquinhos. só um minutinho aqui. Eu falo sempre assim que isso tudo é um exercício, né? Houve uma época aqui em Camaquã, que aqui pelo menos na minha rua, batia muita gente na porta, pedindo comida e tal. E aí eu comecei a colocar dentro de mim, né? Meu Deus, eu comecei a pensar exatamente para trabalhar o meu sentimento. E se for um filho meu de uma outra vida? Né? É tanto que o meu pai Isso, falava assim: olha, seus visitantes chegaram. Porque eu doava, entendeu? Porque eu comecei a trabalhar isso. Gente, se alguém está batendo na porta, foi que Deus permitiu, porque sabia que eu tinha condições. Então eu comecei a isso, trabalhar. Então tudo é um processo de você caminhar, de você pensar, né? De você contribuir para o bem. Mas a gente está caminhando, a gente tem que reconhecer que somos ainda pessoas muito imperfeitas, somos isso. muito apegados à matéria, né? Somos. Dificilmente a gente vai pegar aquela camisa que a gente mais gosta, aquela novinha, para dar para alguém.
A gente pode não dar, obviamente, com certeza a gente, pelo menos eu tenho essa consciência, você tem essa consciência, e muita gente que eu conheço tem essa consciência de dar o que serve para mim serve para o outro. Mas com certeza a Isso. gente não vai dar mais aquela roupa, aquela nova, né? Ainda mais aquela que a gente gosta. A Mas gente é ainda tem aí que esse pega o apego, né? exercício, né? E a gente é tentado nesses momentos, tentado assim, testado, né? É justamente Sim, nesses pontos, né? Eu vou só pra gente, eu sei que a gente tá chegando bem no tempo, porque a gente é, começou um pouquinho mais não. tarde, mas só para finalizar com uma passagem, eu citei até no grupo LGBT, né, lá do DEB, lembra que a gente fazia a campanha do quilo, né, que a gente saía nas ruas de Camaquã? E um Sim, momento nas sim, ruas das sim. Flores, né, a gente estava passando numa região, tinha uma determinada casa muito pobrezinha, né, acho que Cário vai saber disso. E aí a gente batendo, quando a gente olhou para dentro da casa, uma mãe cheia de filhos, aí a gente chegar apertou o coração, porque a gente tinha que tirar e dar para ela pela condição que a É gente viu, verdade. né, e não tirar dela. Só que a gente não Uhum. podia fazer isso para não ofender a pessoa, né? Então a gente disse para que estávamos ali e a gente Foi. viu ela abrir, a gente viu que era o único quilo de feijão que ela tinha. Ela O óvulo da tirou e deu. viúva. Ela veio com todo o amor entregar aquele alimento. E a gente sabe que de todos aqueles alimentos que a gente recebeu, aquele foi de mais bom coração, É né? o Porque ela óvulo da entregou com viúva, tanto né? amor, aí o verdadeiro óvulo da viúva, né? Ela deu É, aquilo que ela sabia que a outra pessoa não tinha. E eu tenho certeza que quando você faz isso, Sinara, você vem e volta, ganha muito mais. Lembrando, além lembra da da passagem do proteção. homem rico, né, do menino jovem rico que chega até Jesus na multidão e ele diz: Jesus, o que eu devo fazer para merecer o reino dos céus? E Jesus Sim, diz tudo, né, a caridade, o pai, a mãe, respeitar, enfim. E ele diz: eu já faço tudo isso. Então aí Jesus disse: então pegue tudo que você tem, entregue aos pobres e siga-me, né? E aí ele parou para pensar e falou, né, e ele não ia entregar toda a fortuna que ele tinha naquele momento. Só que o que acontece? O que está por trás dessa história, além do ensinamento da avareza, né, que ele estava preso? Jesus sabia que 3 dias depois ele iria vir a morrer em um combate, né, na arena em Roma. Então, Jesus já sabia que ele ia desencarnar. Né? Por isso ele fez a proposta. Só que ele tão preso, né, ainda, ele queria mostrar o poder, lutar contra um soldado, né, para mostrar a grandeza dele. Ele acabou morrendo e ele acabou morrendo com a sua, né, ignorância, o seu apego. E se ele tivesse entregado tudo que ele tinha e seguido Jesus, ele teria evitado esse desastre que viria a acontecer com ele. Mas Jesus já sabia do que se passava no coração dele. Então que possamos, né, compreender que não sejamos, né, tão avarentos. Eu sei que não é fácil, a gente fala, parece ser fácil, mas a gente tem que começar aos pouquinhos. Porque se a gente ficar procurando o momento perfeito para fazer o bem para alguém, a gente nunca vai encontrar. Porque sempre vai ter uma dor de cabeça, sempre vai estar faltando alguma coisa. Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque não tenho o alimento necessário. Ah, porque as pessoas são muito rudes. Ah, porque se eu dar, ela vai trocar por drogas. A gente sempre vai procurar uma desculpa para não fazer o bem. Então, a partir do momento que você esquece essas desculpas e se predispõe a ajudar o outro, com certeza você já vai estar iniciando o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil, depois, né, começa, né, a se Vai, tornar então. muito mais fáceis, né? Então é isso, Sinara. Eu acho que a gente talvez chegou, né, a mensagem para as pessoas. O tempinho a gente está aqui. Eu só vou ler os comentários, viu, Sinara, para saber que comentaram Sim, aqui a sim, respeito da nossa pode. live, para a gente estar finalizando. Ah, por enquanto é só pessoas entrando. Quem entrou, sejam bem-vindos, né? O pessoal tá falando que tá tendo esse assoviozinho, né, que é o delay, mas tá dando para entender. Vamos lá. Cairo diz, só possuímos aquilo que damos. Verdade, Cairo. Exatamente. O coração tá cheio. Tá cheio. João disse, existe a caridade do pensamento. Não é verdade, João, que é uma das grandes caridades, né? Desejar o bem. O pensamento tem força. João disse que um grão de areia, Sinara, respondendo você, é que pode também formar uma duna, né? Se bem direcionado, Ah, aquelas dunas de pois areia. é. Amélia Algiane. diz, somos todos iguais e necessidades. O mais necessitado de nós requer mais amor, mais atenção. Verdade. João diz, a gente tem que saber o malabarismo cristão.
É verdade. Caio diz, as pessoas perguntam por educação e na primeira oportunidade já começam a falar dos seus próprios problemas. Começa uma competição, né, de quem está sofrendo mais, na verdade, né? Ai, gente, é isso É mesmo, mesmo, viu? quem está sofrendo mais, né? É, Roberto, deixa eu só rapidinho aqui, olha. Eu tinha uma época que, às vezes, eu estava passando assim, um momento de angústia e tal. Aí eu ia numa determinada casa da pessoa, eu ia desabafar. Chegava lá, ela falava tanta miséria, com essa boca fechada, e dizendo, é então, tem sempre alguém que assim. sabe mais que eu. Tem a pessoa sempre com menor que você abre a sua boca para dizer você tá sofrendo, aí o outro, ah, mas é porque eu também tô Meu Deus morrendo, do porque céu, começam a é, jogar as coisas, né? Nem isso. tem tempo de ouvir. Caio diz, a ciência bem conduzida nos conduz a Deus, desvenda-se a criação para se chegar ao Criador. Não é verdade, Caio? Ah, vamos lá. Aí, Caio disse que os cachorrinhos merecem paninhos melhores, né? Para a questão da doação lá que a gente estava falando. Amélia diz, lembrei-me de Irmã Dulce, que ao pedir para o doente recebeu cuspe na mão. E ela limpou e pediu com a outra mão. E agradeceu e disse, o primeiro pedido foi para mim. E esse agora é para o meu irmão. Verdade, linda. Irmã Dulce é um exemplo de caridade e amor ao próximo, né? De Ah, renúncia. vamos lá. Uma renúncia, isso. E é isso, gente. Os comentários encerraram, né? Então, a gente agradece, né, Sinara, pelo esse tempo que estivemos aqui Muito, juntos, né? muito. Falando, a gente sabe que o tempo é muito pouco, o assunto é muito amplo. Falar de solidariedade é um assunto muito rico, muito belo, mas a essência eu acho que já dá para captar pelo que falamos aqui, né? Se vocês forem procurar na internet, também vocês vão encontrar a mesma coisa, né? Talvez diferente as palavras, mas o mesmo sentido do que falamos aqui, né? E que possamos exercitar o bem, que possamos doar-nos para os outros, doar com amor mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. A melhor maneira de exercitar a solidariedade é você imaginar, como Sinara falou, imagine se fosse um filho meu, né? Imagine se fosse você naquela situação, né? E aí vem aquela pergunta, o que Jesus faria? Eu vi uma pergunta muito interessante no bate-papo de Maíse, Muito. né? Caminhando com Jesus, e aí eles batendo papo perguntando, o que Jesus faria nesse momento agora de pandemia, né? Aí uma das pessoas que estavam no bate-papo, ela falou, Jesus ia ficar em casa. Aí ele, não. Jesus estaria nas ruas, ajudando as pessoas mais necessitadas, batendo nas portas das pessoas mais enfermas. Claro que eu não estou dizendo para você sair na rua, né, batendo nas portas de todo mundo, porque a gente tem que respeitar a Organização Mundial de Saúde. Mas a partir do momento que você fica em casa, respeita as regras, né, respeita as pessoas que estão dentro de casa, você já está fazendo alguma coisa. E aí para orar por alguém, né, para fazer o bem, né? Se você sabe que tem alguém que está passando fome e você tem mais, doa 1 quilo de alimento para alguém. Eu tenho certeza que não vai te fazer falta. Muito pelo contrário, vai te enriquecer, né? Muito mais. Quem faz o bem ao outro se enobrece. Só um minutinho aqui. E, na verdade, esse momento é um momento nosso para a nossa reflexão. O quanto esse conteúdo me enriqueceu, né? Quanto eu Nossa, parei e para eu nem me pensar fale. sobre mim. Então, é isso que a gente também está precisando, né? Olhar, voltar para dentro de nós. Porque quando a gente se propõe a fazer uma live, é com o intuito de reflexão para nos transformar. Porque eu mesmo eu vejo como eu sou a primeira beneficiada. O quanto eu parei para pensar nas minhas atitudes, né? Isso. Quanto eu vou buscar, a partir de então, pensar mais, me perguntar, você está precisando de quê? Né? Você tá Então, bem? Como vai você, né? nesse sentido, né? Então, a gente está chegando ao Isso. final. O final. Só para finalizar aqui, É, Sinara. já Gente, são sábado 8 agora, horas. Sábado agora, o tema da nossa enquete que mais foi votado foi homoafetividade, né? Foi uma das perguntas que me perguntaram no privado sobre o assunto dias antes. Eu trouxe o assunto para a gente estar falando sábado agora, o Espiritismo Responde, sobre a homoafetividade. A gente vai estar respondendo, eu no caso, né? Vou estar respondendo o assunto, esclarecendo sobre a homossexualidade, tá bom? Sinara, temos 1 minuto e 55 segundos. Você tem como Sim. fazer uma prece bem rapidinha para a gente finalizar? Eu tinha O até tempo tá bem... uma. Vai Então, encerrar eu vou nossa falar live. aqui. Veja bem, eu não sei se vai dar tempo aqui, mas eu vou Então falar você isso bem encerra com essa rápido. frase. Vamos lá. É um poema muito lindo que foi do médio, né, José Medrado, que ele recebeu. Uhum. Senhor, que eu possa que estar com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa acompanhar, campanha
companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter alguém com quem dividir, precisar desabafar e não ter quem ouvir. Precisar enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico. Preciso servir ao próximo, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, atenção ao amparo para a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para compreender que preciso espiritualmente crescer. E é Que isso lindo, mesmo, Sinara. E a né? gente encerra, né? Vai encerrar a nossa live. A gente encerra Agradecendo, com essa linda poesia, né, Sinara? é um tempo Gratidão. que eu lhe correndo, né? Mas, Gente, desculpem, mas é porque vai encerrar aqui. Já tá 14h13. Então é isso, gente. Gratidão. A gente volta só para fazer a prece final, tá bom, Sinara? Beijo, gente. Voltamos beijo, já. fique com Deus. A gente volta já já.